Deus pelo convite que nosso amigo Jonathan nos fez. E juntamente com toda a nossa cidade, já somos bem familiarizados, né? Temos alguns amigos aqui, isso é Deus que faz isso. Agradecemos ao pastor da igreja também pela confiança, ao nosso pastor Manuel Tavares, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Que Deus abençoe a todos. Apocalipse, capítulo 2, 8 ao 11, para a nossa meditação. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11. E diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Esse o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Queridos irmãos, o livro de Apocalipse, fechando a Bíblia Sagrada, ele vai dar algumas coisas muito importantes para a nossa vida espiritual. Sabemos que o livro de Gênesis é o livro do começo, nós encontramos ali a primeira queda, mas no Apocalipse nós vamos ver o encerramento do próprio Jesus vencendo para sempre Satanás. Quando a gente abre o livro em Apocalipse, nós vamos ver que o próprio tema, o nome Apocalipse, hoje tem uma ideia de catástrofe, mas na verdade significa uma revelação. E quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse, nós vamos encontrar a revelação de Jesus Cristo a um servo dele por nome de João. João, ele foi um dos últimos apóstolos. Sabemos que ele foi irmão de Tiago. João, ele escreveu um evangelho, 3 epístolas e o livro profético, o livro de Apocalipse. Ele não morreu como os outros discípulos morreram. Ele passou por um processo, é claro, que tentaram tirar a vida de João, mas mesmo assim Deus o poupou a ele, porque tinha ainda algo a fazer na vida deste servo dele. Quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse, nós vamos ver que este homem, por nome de João, ele estava sofrendo por causa do testemunho de Deus, por conta do Evangelho do Senhor. Por quê? Porque nesta época, aproximadamente 95 depois de Cristo, ali em Roma dominava um homem por nome de Domiciano. Este homem, irmãos, ele era um imperador e ele fazia ali um culto ao próprio ego dele, tratando ele como Senhor e Deus. João, por ser um cristão, ele rejeita isto. O que é que acontece? Ele é levado a uma ilha, ali, uma ilha que na verdade era uma prisão, Patmos. E a Bíblia vai dizer que lá naquela ilha, ele conhece ao Senhor mais de perto. Queridos irmãos, quando João ele escreve em 1:19 de Apocalipse, vai dizer: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. É um dos livros que nós encontramos a divisão dele. As coisas que ele estava vendo eram o quê? Eram as igrejas da Ásia. A Bíblia vai tratar disso do capítulo 2 ao capítulo 3 de Apocalipse.
Tinha uma comunidade grande e próspera de judeus, que na verdade o império apoiava a fé deles. Mas sabe o que eles faziam com os cristãos? Os cristãos eram difamados por eles. Os cristãos eram maltratados por ele. Por isso que Jesus vai dizer, irmãos, que são a sinagoga de Satanás. Sinagoga era o lugar onde eles aprendiam a lei, onde eles aprendiam o estudo na lei. Vamos falar da igreja? Aqui não é sinagoga de Satanás. Aqui é a casa de Deus. Aqui é casa de oração. Mas trazendo para cada um de nós, a igreja somos nós. Mas muitos crentes hoje, ele critica o irmão, ele aponta o irmão, ele começa a apertar o irmão, a maltratar o irmão, a difamar o irmão miserável. Mas o sangue de Jesus tem poder. O texto vai dizer, capítulo 10, mas não diga das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui se referem por pouco tempo, só mais um pouquinho. Muitos cristãos foram mortos. Se você for ler alguns livros, eu sou apaixonada por livros. Se você for ler os heróis da fé, se você for ler um livro que mostra os cristãos sendo martirizados, então você chora. Nós vivemos em um país livre, eu costumo dizer isto. Mas quando eu pesquisando alguns dias atrás, eu sempre pesquiso, a Síria está tomada por uma guerra civil, o país está em guerra. O Iraque, os cristãos já não ficam mais nas suas casas. Houve um atentado no Níger no ano passado. E o tempo vai passando, as coisas vão se estreitando. São os cristãos que estão sofrendo perseguições. Mas é